Vamos olhar para cá. Um ponto agora que eu queria discutir com meu amigo Pimenta aqui é o elo perdido. Como isso daqui bastaria simplesmente você olhar que os nossos bebês, de vez em quando, são caudados, nascem com caudas. Isso daqui já deveria ter enterrado, sepultado de vez esse argumento, essa mentira criacionista que o tempo todo eles querem colocar em cima da evolução. O que você tem a nos falar sobre isso, Gilberto, sobre o famoso elo perdido aqui? Tem uma lista, eu já vou deixar aqui a pesquisa pronta, tá? Que é uma lista que é de um biólogo americano que fez uma lista a respeito do... tá aqui. Criticismo... Achei. Richard Carrier, tá? Ele tem uma lista de 6 itens que são típicas do James Ussher. Eu acertei o nome, só que não achava e não teria pensado em Ussher com 2 S. Vou ter que rever isso aí, mas não é esse o nosso problema. Muito obrigado, hein, Marcelo Silva. O caso é o seguinte, ó. O Richard Carrier apresentou uma lista das 6 erros típicos, as características dos argumentos criacionistas. E o primeiro dele é fonte obsoleta. Eles sempre pegam um conceito, uma referenciação, um conjunto de afirmações científicas, as pesquisas, de uma época totalmente ultrapassada, para trazer para hoje como se fosse o argumento válido. Esses dias eu falei aí pelo YouTube que eles ainda estão no julgamento do macaco, lá nos anos 20 dos Estados Unidos. Eles ainda estão trazendo conhecimento científico que podia peitar aquele negacionismo na época. Hoje, o conhecimento científico estraçalha certos negacionismos. Por exemplo, se antes na árvore da vida, na genealogia humana, se tinha alguns pontos bem claros do passado, uns que nem se sabiam que eram, na verdade, em paralelo, que, por exemplo, os neandertais. Hoje a gente tem uma árvore imensa e se sabe endocruzamentos, inclusive bem próximos, como o Homo sapiens sapiens com o Neandertal. E muito do que aconteceu na África com aqueles símios de andar bípede já se sabe. E certos passos na separação, vamos ser grosseiros, de chimpanzé para australopiteco, se sabe mais e mais detalhes do que aconteceu ali. O que restam certas dúvidas é, por exemplo, qual é o passo transicional específico para o bipedalismo? É uma lacuna menor, porque um pé do australopiteco, a pata traseira do australopiteco, não é a pata traseira do chimpanzé, isso é evidente. A angulação do quadril não é a mesma. Certas posições de ombros, estruturas para suportar certa carga não são a mesma. E, obviamente, o crânio, marcante para todos os cordados, todos os vertebrados, vai sendo claramente um processo em direção ao que nós chegamos. Não há teleologia aí, tá, gente? Eu estou olhando de fora o processo que houve. Não tinha um objetivo isso, foi simplesmente processos estocásticos de muitos elementos chegando lá. Então, eles não entendem, por exemplo, o que seria a região que é definida até por um termo hipotético, que seria o procônsul. Um animal que cria a base para todos os símios, se separando dos macacos, vamos ser grosseiros, simplórios até, com cauda, que os grandes símios não têm, desde o gibão não tem, e no passado já tinha outros que não tinham, em diante até formar o braço dos grandes primatas da África, da qual ao final sai Australopithecus e depois o gênero Homo. Não se tinha isso nos anos 20, mas eles continuam voltando atrás, querendo o elo perdido entre, vou ser grosseiro, entre um chimpanzé e um humano. Não, a gente já sabe a árvore inteira de elos perdidos. E não há elo perdido, há uma árvore de descendência. Nem o conceito evolutivo eles entendem. E tem outra coisa que eu quero colocar, que
o seguinte: o principal sentimento que existe muito profundo, e ele não é exclusivo do cristianismo, não é exclusivo de religiões abrâmicas, existem braços criacionistas muito específicos entre os hinduístas, e eu diria que até algumas minorias budistas têm umas coisas esquisitas quanto a essa coisa do passado da humanidade, até herdada do hinduísmo. Então, existem mitologias próprias, porque o ser humano tem um problema. Ele se olha num espelho, desde que ele se olhava numa poça d'água, e ele se identifica absurdamente distinto dos outros animais. E ele não é tanto. Então, isso gera uma coisa assim, ó, nós somos diferentes ao ponto que nós devemos ser exclusivos. Se nós somos tão exclusivos, nós devemos ter uma origem mágica, que separa a nossa criação, seja lá pelo qual for o fenômeno e divindade que reja isso, totalmente distinto dos outros animais. E quando a gente entende por uma biologia posterior ao século XIX, nós vamos ver que, por exemplo, nós podemos ter uma certa racionalidade, uma linguagem articulada, mas eu não me lembro de nenhum ser humano que resista a mais de 100 graus em água em fervura. Qualquer bactéria do gênero botulino, Clostridium, faz isso. Tá? Nós não temos visão sônica que nem os cetáceos do grupo dos golfinhos. Nós não temos o sonar típico dos morcegos. Nós não temos o olfato poderoso dos cães. Nós não temos nem a audição do gato, que é bem superior a de N outros mamíferos. E nós estamos falando até de sentidos que o humano tem. Nós não temos a elasticidade corpórea que tem um gato doméstico, os reflexos que tem um cachorro, a resistência a ficar debaixo d'água aprendendo respiração do crocodiliano, que tem um sistema cardiorrespiratório que para aquilo funciona muito melhor que o nosso, do melhor mergulhador humano de toda a história. Então nós começamos a entender que essas características que a gente acha poderosas, superiores, muito bem expressas, até de maneira poética, no monólogo sobre a apologia do homem, do Hamlet, do Shakespeare, não são tão boas assim. E aí a gente começa a ver assim, religião sobre isso era um reforço do humano dizendo para o próprio humano que ele era lindo e maravilhoso. Isso que é interessante. A religião não só é um mecanismo, talvez até de origem biológica, evolutiva, para prevenir o suicídio, como para não gerar depressão que vai levar a ele. Te acha maravilhoso e gerado por alguma coisa. E isso que é interessante. Mas a gente não focar exatamente no que é a questão do biblicismo, que aí tem outros elementos que formam uma casca mais detalhada ao redor desse miolo, que em suma é de ego. Desculpe, Marcos, eu estou falando demais, me dá um toque não, aí. Não, que isso, eu estou adorando isso aqui, aprendendo muito com você.